os antigos castelos britânicos foram palco de momentos históricos, bons ou ruins, todos nós já sabemos. Mas será que dentro daquelas paredes tem algo mais além da história? Algo como o espírito atormentado de uma rainha que morreu de forma terrível? Olá, queridíssimos! Eu sou a Beatriz Amorim e eu conto segredos e mistérios aqui numa sala escura. Aqui nesse canal eu falo sobre terror, true crime, casos sobrenaturais e basicamente tudo que é estranho, tudo que é esquisito. Se você se interessa por essas coisas, aproveita para se inscrever no canal e também para me seguir nas outras redes sociais, que eu também posto bastante coisa por lá. Dito isso, sem mais delongas, apague as luzes, acenda uma vela e vamos para a história de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as aparições fantasmagóricas da Ana Bolena, antiga rainha da Inglaterra. Mas antes da gente falar sobre o fantasma em si, a gente vai precisar de uma breve aulinha de história sobre a vida dela. Anne Boleyn, ou Ana Bolena em português, foi filha de Thomas Boleyn, um diplomata, e Elizabeth Howard, uma aristocrata. Além da Ana Bolena, o casal ainda teve mais 4 filhos, a Mary, o Henry, o Thomas e o George. A Ana, usufruindo dos privilégios de ter nascido na aristocracia, frequentou, na sua juventude, cortes da Holanda e da França. Todo esse conhecimento que ela adquiriu em outros países fez dela uma mulher muito inteligente e muito interessante. Não à toa, quando ela voltou para a Inglaterra, ela chamou a atenção do rei Henrique VIII. A Ana, nesse momento, era dama de companhia da rainha Catarina de Aragão, assim como a sua irmã Maria Bolena. E a Maria era uma das amantes do rei. A Maria Bolena manteve um relacionamento extraconjugal com o Henrique VIII durante um tempo, sendo ela também uma mulher casada, mas como era de costume para o Henrique VIII, uma hora ele simplesmente enjoou dela e a dispensou. E em um determinado momento, o Henrique começa a cortejar a Ana Bolena, começa a querer se aproximar dela e querer que ela se tornasse uma das amantes dele. Mas a Ana Bolena, sendo mais ambiciosa, disse para o rei que só se deitaria com ele caso eles se casassem. Ela não queria ser só mais uma amante, ela queria ser a rainha. Mas o Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão. E o divórcio não era exatamente uma opção naquela época, era muito mal visto e era até proibido. Mas isso não parou o Henrique VIII. Porque ele amava a Ana Bolena? A gente vai ver que não era bem por isso. Acontece que o Henrique VIII tinha uma obsessão com ter um herdeiro do sexo masculino. Ele queria um filho homem a todo custo, mas assim, a todo custo mesmo. E durante o seu casamento com a Catarina de Aragão, eles tiveram apenas uma filha que chegou à idade adulta, a Mary. Então, na cabeça do Henrique VIII, ele achava que talvez outra mulher fosse capaz de dar o herdeiro homem que ele tanto queria. Sendo assim, ele provocou uma reforma religiosa na Inglaterra, que eu não vou usar explicar para vocês, mas o que importa para a nossa história de hoje é que com essa reforma religiosa ele conseguiu anular o seu casamento com a Catarina de Aragão, se tornando livre para se casar novamente. Então, em 1533, ele se casa com a Ana Bolena e ela é coroada rainha consorte. Mas assim, a Ana Bolena, ela não era nada querida pelo público e nem pela corte. Ela era comumente chamada de prostituta do rei e ninguém ia muito com a cara dela. E não demorou muito depois do casamento para Ana engravidar e dar à luz a uma filha, a Elizabeth. Elizabeth essa que se tornaria a lendária rainha Elizabeth I no futuro. Mas cerca de 3 anos depois do casamento, o Henrique VIII já não estava muito contente com a Ana Bolena. Isso porque ela também havia falhado na missão de dar um herdeiro homem a ele. E ele já estava até de olho numa outra mulher, na Jane Seymour, que era prima e dama de companhia da Ana. Então, ele precisava de um jeito de se livrar novamente de sua esposa. E aí surgiram acusações de adultério, incesto e traição contra a Ana Bolena. Acontece que nenhuma dessas acusações tinha prova, mas mesmo assim ela foi julgada e condenada à morte. E em 19 de maio de 1536, a Ana Bolena foi decapitada na Torre de Londres. A essa altura, a indiferença do Henrique VIII com ela era
tanta que ele nem se preocupou em fazer os preparativos para o funeral dela. Ela foi enterrada às pressas embaixo do altar da Capela de São Pedro, que fica ali na Torre de Londres, com um estojo de flechas como caixão improvisado, e a cabeça dela foi colocada debaixo dos seus braços. Esse detalhe é importante, porque muitas das aparições fantasmagóricas da Ana Bolena têm justamente ela nessa situação, de segurar a própria cabeça embaixo do braço ou nas mãos. E esses relatos são inúmeros e estão espalhados por vários locais da Inglaterra, o que torna essa história bastante curiosa, porque a assombração dela não é vista somente no local de sua morte. Um desses locais é o Castelo de Windsor, que é a residência da monarquia britânica até hoje, e o fantasma da Ana foi visto correndo pelos corredores, gritando e segurando a própria cabeça nas mãos. Ela também já foi vista percorrendo os corredores do Palácio de Hampton Court, onde ela é vista usando um vestido azul e com uma aparência bem triste. Curiosamente, os fantasmas de duas de suas sucessoras, esposas do rei Henrique VIII, também são vistos em Hampton Court, sendo um deles a Jane Seymour, que faleceu alguns dias depois de dar à luz ao príncipe Eduardo, e o outro sendo da Catherine Howard, a quinta esposa do Henrique VIII e que também foi decapitada a mando do rei. Outro castelo que a Ana Bolena costuma aparecer é o Castelo Hever, mas diferente das suas outras aparições, nesse local ela não parece estar sofrendo ou revivendo a sua morte. Esse castelo foi onde a família Bolena morou durante a juventude da Ana, além de ter sido um local onde o rei Henrique VIII costumava cortejá-la. O fantasma da Ana costuma aparecer no Natal, que era sua época do ano favorita, e pode ser visto atravessando uma ponte ou então embaixo de um grande carvalho que tem na propriedade. Esse carvalho era um local onde ela e o rei Henrique VIII passaram horas conversando e cortejando. Agora, essa daqui é uma das aparições mais bizarras e acontece lá no castelo de Bleakling Hall. Todo dia 19 de maio, aniversário de execução da Ana Bolena, uma carruagem fantasma é vista na propriedade. Essa carruagem está sendo puxada por 6 cavalos sem cabeça, o condutor da carruagem também não tem cabeça, e dentro dessa carruagem está a Ana Bolena sentada, vestida toda de branco, com a própria cabeça no colo. Quando a carruagem chega na porta do castelo, a Ana desce e assombra os corredores do castelo durante toda a madrugada. Alguns relatos dizem que o cocheiro da carruagem seria o Sir Thomas Boleyn, o pai da Ana, que é atormentado pela culpa de ter visto seus filhos Ana e George morrerem a mando do rei Henrique VIII e não ter feito nada para impedir. E aí nós temos as aparições na Torre de Londres, local de sua execução. E por conta disso, seria lógico afirmar que esse é um dos locais com maior atividade paranormal. Além disso, a Ana não é o único fantasma visto perambulando pela Torre de Londres. Inclusive, a Torre de Londres é considerada um dos locais mais assombrados da Inglaterra. Em 1864, um dos guardas viu uma figura esbranquiçada, toda envolta em névoa, e resolveu ir investigar o que era essa figura. Quando ele chegou perto, ele notou que era uma mulher vestida com as roupas características da era Tudor e usando aquele chapéuzinho que é bem clássico e que a gente vê nos retratos da Ana Bolena. Acontece que debaixo desse chapéu não tinha rosto, não tinha cabeça, não tinha nada. E esse guarda tentou se comunicar com essa figura, com essa aparição, e a figura não respondeu. Então ele foi cutucar essa aparição com a baioneta. E foi aí que ele percebeu que a baioneta ultrapassou aquela figura que não era corpórea e o vulto passou através dele. Esse guarda ficou tão assustado, mas tão assustado, que ele desmaiou ali na hora, de puro terror. E ele foi encontrado ali desmaiado e ele foi preso, acusado de estar dormindo em serviço. Pra sorte dele, um outro sentinela tinha visto tudo, inclusive viu a aparição, viu tudo o que aconteceu e testemunhou a favor dele, falando que ele realmente tinha passado mal, então ele foi inocentado. Em uma outra vez, um capitão da guarda viu uma luz dentro da capela de São Pedro, o que ele estranhou, porque estava de noite, a capela estava fechada, não era para ter ninguém ali dentro. Então ele foi investigar e conseguiu olhar lá para dentro da capela por meio de um dos vitrais da igreja. E lá dentro ele viu uma procissão acontecendo, com homens e mulheres vestidos com as roupas da era Tudor, e ele viu quem liderava essa procissão, que era a Ana Bolena. E ele reconheceu ela porque ele já tinha visto retratos e pinturas dela, então ele sabia que era ela. E aí, do nada, a procissão simplesmente sumiu e a luz se apagou. Então, são esses os relatos das aparições da Ana Bolena. Ela não é a única da era Tudor que assombra esses castelos.
castelos, inclusive. Se vocês quiserem que eu traga outros fantasmas, outros relatos de aparições de aristocratas da Era Tudor, eu posso trazer, só me deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre isso. Mas, de qualquer forma, o fantasma da Ana é o mais conhecido, é o mais falado. Eu imagino que quem viu o fantasma da Ana Bolena deve ter ficado com bastante medo, porque eu ficaria. Imagina você ver um fantasma decapitado, segurando a própria cabeça na mão. Eu acho que, assim, eu não julgo o guarda que desmaiou. Eu teria desmaiado também. E aí, sabe o que eu fico pensando? Se não rola um caso de família paranormal aí nesses castelos. Porque assim, lá em Hampton Court, a gente tem o fantasma da Ana Bolena, da Jane Seymour e da Catherine Howard. As três eram primas e as três foram casadas com Henrique VIII. Será que elas se encontram ali? Será que rola uma conversa? Será que elas sabem que elas estão ali no mesmo lugar? E no castelo de Windsor tem relatos de que o próprio Henrique VIII ainda perambula por lá, além da Elizabeth I, que é a filha do Henrique VIII com a Ana Bolena. Inclusive, essas aparições da Elizabeth I também são bastante curiosas, porque elas foram testemunhadas por membros da realeza britânica, inclusive pela Elizabeth II. Então são aparições bastante curiosas e bem interessantes. E o vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueça de deixar o like se você gostou desse conteúdo, e se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal que eu tô sempre trazendo vídeo novo pra cá. Deixa aqui pra mim nos comentários sugestões de temas, sugestões de casos ou de histórias sobrenaturais que você gostaria que eu trouxesse. Também não se esqueça de me seguir lá nas outras redes, que eu também posto conteúdo. E por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.